Foram-se os tempos em que o homem público tinha o respeito da sociedade. No passado, a função pública era uma doação da pessoa. O cidadão bem-sucedido na vida chegava um instante em que ele queria retribuir o que ele recebeu da sociedade para a sociedade. E exercia um cargo na função pública, exercia de forma honrada, decente, a merecer o respeito das pessoas. Pergunto agora, como respeitar a Câmara Municipal? Ou seja, como respeitar os vereadores que compõem a Câmara Municipal? Essas pessoas mentiram para o povo há pouco tempo, aí há 10 meses, não é? Então, diante do interesse público, as pessoas vão pela amizade para proteger um cidadão que não agiu como devia no comando do governo da cidade. Errou, e não foi um pequeno erro, errou o ano inteiro, porque 12 milhões é 1 milhão por mês na folha de pagamento. E não foi só nesse ano, já tem outras contas, tem 4 contas ainda que vão passar pela Câmara Municipal, e os vereadores vão aprovar essas 4 contas independentemente do grau de gravidade contra o interesse público. Mas foi para isso que os vereadores foram eleitos? Eles disseram para o povo que eles iam defender o Marcelo? Ou eles disseram que iam defender o interesse público, iam lutar pela educação, iam lutar pela segurança, iam lutar pela saúde? Os 12 milhões e os 40 milhões da saúde, onde está a grita dos vereadores em responsabilizar o ex-prefeito? Que vergonha, não é? Então, pode fazer uma análise, né, dos vereadores aí. Vamos fazer a análise dos vereadores da bancada do Marcelo. Então, o vereador Celso Chieslak ficou de primeiro suplente e assumiu na vaga do Valtão do Guaragi, que teve que renunciar por ter confessado escandalosamente aquela corrupção, né? Segundo ele, recebeu 15 mil reais, claro que não foi 15 mil reais, foi muito mais, mas teve que renunciar. Então, vereador hoje que fez 600 votos, e é vereador. Tem candidato que fez 2 mil votos, e está fora da Câmara. Questão dessa legislação perversa que nós temos no Brasil. Daniel Mila, presidente da Câmara, né, rompeu com o Marcelo no primeiro ano, xingou o Marcelo na Câmara Municipal e hoje comandou como presidente da Câmara a aprovação das contas do ex-prefeito. Vereador Divo, não conheço, apenas de ouvir dizer, vou me abster de comentar. E de Pimentel, jovem também do PSB, teve vereador que votou contra, ele votou a favor. Doutor Zeca era tido como voto certo para reprovar as contas, foi vice-prefeito do Marcelo, teve problema de relacionamento, andou rompendo tal. O movimento, o Poder Emana do Povo, contava com o voto dele. Na última hora ele votou a favor, né? Médico que poderia ser independente, preservar o interesse público, não, foi defender os interesses do Marcelo, né? Doutor Eric votou vereador de primeiro mandato, né? Mas votou a favor lá. Felipe Chociai é líder do governo, né? Então é um voto natural. O pai dele ocupa um cargo no governo do estado, então nada de diferente. Isaías Luciano também tem relação pessoal de amizade, né? E está aí envolvido naquela questão de ter batido na ex-mulher e confusão, né? Mas votou pela absolvição do Marcelo. Jairton da Farmácia
né, muito ligado lá, né, foi da ala do DEM que apoiou a professora Elizabeth, o ex-vereador Sebastião Menades Júnior coordenou a sua campanha porque queria se vingar lá domingo, se vingar do Plauto, então se elegeu e votou pela absolvição do Marcelo. Leandro Bianco, né, pastor, mas do voto do bloco cristão, né, votou a favor do Marcelo. Léo farmacêutico, bom, vereadores novos, não tem compromisso com o erro do passado, deveriam se candidatar ao respeito da sociedade. Nada disso. Estão lá defendendo o interesse político de um cidadão que não se portou como deveria no zelo, radicalmente no zelo do dinheiro público. Mas teve o voto aí da missionária Adriana, outra grande decepção para o pessoal do movimento O Poder Emana do Povo. Pastor Ezequiel já faz parte do grupo lá, tal, desde o começo, parece que quer ser candidato a deputado. O movimento que se encarregue, o Poder Emana do Povo, se encarregue de contar para a cidade inteira, né, que quer ser deputado, mas como? Votando a favor do Marcelo, voltando as costas para o povo. E o Paulo Balancim, aliás, há quem diga que o Paulo Balancim foi o grande coordenador, olha só, aquele jeitão dele, pacato, tá? Foi o grande coordenador a comandar a vitória do ex-prefeito Marcelo Rangel. Então ele é à frente da aprovação das contas do ex-prefeito. Pessoal que passou na bancada do povo ali, votou contra, né? A vereadora Josi do Coletivo, o partido dela é contra uma série de coisas, então ela cumpriu a missão do partido ali. Felipe Passos, rompido com o ex-prefeito, votou contra. Geraldo Estocco do PSB, né? Mas ele votou sozinho, os outros vereadores votaram do outro lado, né? E o Júlio Killer, que foi companheiro, amigo, secretário do Marcelo Rangel, depois rompeu, foi candidato a prefeito, virou adversário, votou. Quer dizer, não se tem uma posição assim de mais independência, não é? Então, o que a gente volta a falar aqui? Pessoas poderiam, no cargo, exercer uma função com dignidade, sem a cultura de hoje de buscar o interesse, de buscar a vantagem, de enriquecer, o de empregar parente, o empregar amigo lá na prefeitura, fazer da política o balcão de negócio, né? Tudo que é dito na campanha, na prática é muito diferente. Os vereadores novos já estão vendo que tudo que falaram não vale. Deviam pedir desculpa para o povo. Olha, eu menti para vocês inocentemente porque achei que poderia fazer, mas aqui a realidade é diferente. Tive que votar aí a favor do Marcelo. Com que razão, diante do parecer técnico do Tribunal de Contas, um vereador de primeiro mandato, recém-saído das urnas, vota contra o evidente interesse público? Deveria ser um dos primeiros. Eu quero merecer o respeito das pessoas e vou votar, custe o que custar, sempre em defesa do interesse público. Olha aí, né? Então a gente lamenta que, ao olhar para a Câmara Municipal, a gente não tenha nenhum motivo para dizer: olha, lá tem uma pessoa de respeito. Olha a atitude dele, o comportamento dele, a dignidade com que ele exerce o mandato. Infelizmente, a realidade dos novos tempos remete para esse oportunismo, esse espírito de corpo, né? Pouco se importando com o interesse público, pouco se importando com o interesse público. 12 milhões de reais para pagar funcionários da rádio da família do ex-prefeito, empregados na prefeitura, para pagar cabos eleitorais do ex-prefeito, para pagar funcionários que foram indicados por vereadores, mas com o dinheiro público.
Mas onde está o respeito com o povo? Onde está a dignidade pessoal de exercer um honroso cargo de representante do povo? Para isso que o povo votou? Foi para isso que pediram voto? Que pena, né? A gente teve que lamentar e reconhecer que a realidade de Brasília, da Câmara Municipal, que se ajoelha diante do Supremo Tribunal Federal, se apequena, do Senado Federal, aquele mineiro que preside a casa, não honra a tradição do Estado dele, também ajoelhado diante de um ministro do Supremo. Aqui em Ponta Grossa a gente vê 15 vereadores ajoelhados diante de um ex-prefeito que agiu com irresponsabilidade, esbanjando o dinheiro público, o dinheiro do povo, o dinheiro sofrido da sociedade, quando esse dinheiro deveria ser empregado nas carências da comunidade. Os vereadores não refletiram sobre isso. E as outras contas, como serão? Os 15 vão também continuar debruçados, ajoelhados perante o interesse pessoal do ex-prefeito em relação ao interesse público da sociedade? Que bom se a gente pudesse falar de respeitar, mas não há nenhum lá, pega dos 15 aí, nenhum capaz de se candidatar ao respeito. Ninguém confunda respeito com popularidade. Popular é uma coisa, ter o respeito é conquista pessoal, é agir com dignidade, com prudência, com responsabilidade, acima de tudo, em defesa do interesse público, seja em que circunstâncias for. Mundo que esses 15 vereadores não conhecem.